Nesse canal, a gente vive tentando cravar na mente que o ideal da exclusividade e da estrutura de posse não nasceram com a gente, mas foram implantados na nossa cabeça pela engrenagem econômica do sistema. Beleza, a gente já entendeu a teoria, a mente já expandiu, a ficha já caiu. Mas e agora, né, família? Como é que a gente limpa essa programação da nossa carne se no primeiro sinal de descompasso o nosso peito aperta, o estômago embrulha e a nossa mente volta correndo pro automático da vigilância? Mudar uma crença enraizada há séculos não é um milagre que acontece só porque a gente leu um livro ou assistiu um vídeo conceitual. É o treino diário, exaustivo e corajoso do descondicionamento biológico e comportamental. Hoje nós vamos entrar com os dois pés no campo das atitudes práticas, porque eu quero te dar ferramentas reais para tu começar a aplicar na tua rotina a partir de agora. São passos simples, mas viscerais para desmantelar a estrutura de posse aí dentro e dar espaço para uma liberdade ética florescer. Esse não é um vídeo de regras prontas, tá? Até porque o sistema adora regras e caixinhas para nos rotular. Esse é um guia de subversão diária para tu testar os seus limites aí e acolher os medos, a aprender a se relacionar a partir da presença e não da garantia de um contrato. Antes de eu entregar essas ferramentas práticas, me conta aqui nos comentários com total honestidade. Qual é o comportamento automático de posse que tu percebe que ainda repete na sua rotina e que mais te sabota, que mais sabota a sua própria paz? Sei lá, olhar no celular, é querer saber cada passo do outro, é a comparação com terceiros. Deixa o teu rastro aí embaixo, tá? Porque vamos olhar de frente pro que tá precisando ser visto e desprogramar isso juntos. A primeira atitude prática para sair do automático da posse é desmilitarizar o nosso cotidiano. A estrutura monogâmica nos ensinou a agir como sargentos de uma fronteira afetiva invisível. A gente quer relatórios de hora em hora, quer saber com quem o outro está falando, quer controlar a agenda do outro, as curtidas nas redes sociais, o tempo livre do parceiro. A primeira dica de ouro, que exige uma força brutal de vontade, é: abra mão voluntariamente do controle do território alheio. É isso mesmo, meu amor? E mais, ouso dizer que isso começa nas microatitudes. Então bora parar de monitorar as redes sociais do outro, parar de perguntar quem é esse, ou quem é que tu tava falando no WhatsApp agora há pouco? Toda vez que a gente faz essas perguntas de controle, o nosso cérebro não tá buscando conexão real, ele tá buscando validação de propriedade privada. Nós estamos checando se o nosso bem continua seguro na nossa prateleira. Toda vez que tu sentir esse impulso de vigiar, aquela ansiedade que sobe pela espinha, pare. Respira fundo, traga a consciência de volta para o teu próprio corpo e entenda que o outro é um universo independente e que ele não te pertence. Se o parceiro quiser compartilhar como foi o dia ou com quem conversou, que isso venha de forma espontânea e livre do afeto dele, e não de um interrogatório policial seu. Devolver o direito ao mistério e à privacidade do outro é o primeiro passo para tu resgatar a sua própria dignidade e parar de viver em estado de alerta. A segunda dica é romper de vez com o mito do par de vasos. Sabe aquela ideia romântica e doentia de que o casal precisa fazer absolutamente tudo junto para provar que se ama de verdade? Sabe, né? Nós fomos moldados para acreditar que ter uma vida individual rica, desejos próprios e hobbies fora da relação é um sinal de desinteresse ou desamor. Para quebrar esse padrão de codependência, comece a programar momentos de isolamento. Porra, Joana! Para quebrar esse padrão de codependência, comece a programar momentos de isolamento e experiências solo deliberadas. Sei lá, vai ao cinema sozinho ou sozinho, faça um passeio sem um parceiro, cultive amizades e interesses que sejam exclusivamente seus, sem a necessidade de levar o outro a tirar colo, como se fosse uma extensão do seu corpo, entende? Quando tu estimula e banca a sua própria autonomia, tu quebra a dinâmica da dependência simbiótica que o mercado adora alimentar. Tu passa a ver o relacionamento não como uma muleta de sobrevivência para preencher as suas carências, mas como uma escolha voluntária entre dois seres
seres humanos inteiros que decidem compartilhar a jornada. O seu parceiro precisa ter o espaço dele para sentir sua falta e tu precisa do seu espaço para lembrar quem tu é quando não tá desempenhando o papel de par de ninguém. A distância saudável é o oxigênio que mantém o fogo do desejo aceso. A simbiose sufoca a paixão e transforma o amor em obrigação. É exatamente no momento em que a gente decide testar esses espaços de autonomia e liberdade que a primeira força legítima do nosso oráculo Fever Ritus assume o centro desse frame. A asa. O mantra que ela carrega é o grito de independência da nossa própria alma. Nasci para voar, não para ficar. A asa representa a energia da libertação profunda, a quebra de regras limitantes e a necessidade urgente de romper com tudo aquilo que prende, engessa e domestica o nosso desejo. No dia a dia, família, a carta da asa se traduz na coragem de tomar decisões não convencionais. Ela nos lembra que a estagnação e o conformismo são os maiores inimigos do erotismo e do crescimento afetivo. Incluir atitudes práticas de não posse é um ato de voo livre. É entender que tu não foi feita ou feito para passar a vida inteira batendo as asas dentro de um cercadinho moral que a sociedade desenhou para o seu comportamento. Usar a energia da asa é ter a audácia de quebrar acordos antigos que já estão sufocando o seu peito. É ter a coragem de olhar para o padrão limitante do ciúme coletivo e dizer: eu escolho o horizonte aberto, eu escolho confiar no meu próprio voo, mesmo que o vento contra dê medo. E para dar sustentação a esse movimento de voo, a filosofia oriental nos traz uma distinção cirúrgica que o Ocidente escolheu ignorar de forma conveniente. A diferença radical entre o amor genuíno e o apego. No budismo, o apego é definido como o desejo neurótico de possuir, controlar e reter um objeto ou uma pessoa para satisfazer o nosso próprio ego, as nossas carências e as nossas ilusões de segurança. O apego olha para o outro e diz de uma forma muito egoísta: eu quero que você mude para me fazer feliz. Eu quero que você se limite para não sentir medo. E por causa disso, o apego é a fonte de todo o sofrimento, de toda a ansiedade crônica e de toda a violência oculta das nossas relações. Já o amor genuíno, família, funciona em uma frequência totalmente oposta. Ele é o desejo sincero e generoso de que o outro seja feliz, de que o outro floresça na sua máxima potência, independente de ele estar ou não sobre as nossas regras de controle e até mesmo independentemente de ele estar ou não com a gente. O amor liberta, o apego enclausura e mata o afeto. Tu não concorda, não? Porque quando tu começa a aplicar essas atitudes práticas de não posse no seu cotidiano, tu estará fazendo uma transição espiritual, mental e neurobiológica profunda. Tu estará limpando o seu afeto da toxina do apego mercantilista e migrando para a pureza do amor consciente. Tu passa a amar a existência real do outro e não a utilidade que o outro tem na sua vida para anestesiar os seus fantasmas internos. E a terceira atitude prática e talvez a mais desafiadora de todas é mudar completamente a forma como a gente lida com os ciúmes. É isso mesmo que tu ouviu. Mas por quê, né? Bom, o sistema nos ensinou que o ciúmes é um sinal de amor, uma prova de que a gente se importa. E que toda vez que ele surge, a culpa é do outro que provocou ou do mundo que é uma ameaça. Mas, a partir de hoje, tu vai mudar essa chave de forma radical. O ciúme nunca é um chamado para investigar o parceiro, família. Ele é sempre um chamado para investigar a si mesmo. Quando o ciúme bater, e ele vai bater, porque fomos programados e bombardeadas com isso desde a infância, não ceda ao impulso automático de brigar, emburrar ou cobrar. Vá para o seu cantinho, respira, feche os olhinhos e pergunte para sua própria sombra: o que o meu ciúme está tentando me contar sobre as minhas próprias feridas de rejeição ou abandono? Geralmente, os ciúmes não tem nada a ver com o comportamento do outro. Ele é apenas um reflexo da nossa própria insegurança infantil projetada para fora. Claro, se tu tá numa relação saudável, né? Vamos partir do pressuposto que sim. E o contraponto prático do ciúme é o conceito lindo chamado de compersão. Compersão é a capacidade de sentir alegria genuína ao ver a pessoa que tu ama feliz, se expandindo, brilhando e vivenciando o prazer, mesmo que essa felicidade não seja causada diretamente por você. É o oposto dos ciúmes.
É quando tu olha para o parceiro livre, desejando o mundo e sendo desejado e sente orgulho da caminhada de vocês, entendendo que o brilho dele não apaga o seu, meu amor. E no final das contas, família, mudar os ciúmes por compreensão é o maior salto de maturidade afetiva que a gente pode dar. E para ancorar toda essa transformação prática com maturidade e profundidade, a segunda força legítima do baralho Fever Ritos assume o centro da mesa: o barco. O seu mantra é um pacto definitivo com o imponderável e com o fluxo da vida. Navegar é me entregar ao mistério. No nosso oráculo, o barco representa a jornada corajosa do viajante através do mar revolto das nossas emoções e do nosso inconsciente profundo. Ele simboliza a solidão, a fragilidade e a beleza da nossa transformação individual. Aplicar dicas práticas de não monogamia, ética e desconstrução de posse na vida real é exatamente como entrar num barco de madeira, empurrar o casco para longe da margem e soltar as amarras da terra firme e segura que o sistema nos deu. E a única forma de tu completar essa travessia e chegar a um horizonte de relações verdadeiramente saudáveis é aceitando a vulnerabilidade, abraçando o medo e abrindo mão mesmo do controle neurótico sobre o amanhã. O barco te pede paciência, meu amor, paciência. E ele te lembra que o amor livre de amarras é um oceano profundo e que tu precisa confiar na tua própria essência para navegar essas águas desconhecidas com a certeza de que o controle é apenas uma ilusão que a terra firme do patriarcado tentou te vender para te manter presa no porto. Sair do automático e quebrar os padrões de posse exige consistência, treino e culhão, família. Cada pequena atitude que tu toma no teu dia a dia, seja silenciando uma pergunta de controle, seja incentivando o parceiro a viver um momento individual dele ou dela, seja acolhendo a sua própria solitude no silêncio do seu quarto, é uma marretada firme, família. Firme na estrutura de ferro que a sociedade montou na nossa cabeça. Desprogramar a monogamia compulsória não é sobre criar um novo manual de regras perfeitas ou viver uma utopia sem dores. É sobre viver na presença real. É sobre acordar todos os dias, olhar para quem caminha com a gente e entender que essa pessoa que está ali do nosso lado está por escolha recíproca, por tesão na nossa alma, na nossa mente, no nosso corpo. E não porque está presa a uma cerca invisível que a gente passou a vida inteira construindo. Puxado, né, família? Puxado. Então, eu deixo aí, a provocação de hoje para tu praticar e digerir até o nosso próximo vídeo. Qual é a primeira pequena cerca de controle que tu vai ter a coragem de derrubar na sua vida e na sua relação hoje, para permitir que o amor finalmente respire em liberdade? Pensa nisso com o corpo, age com a alma e deixa a sua resposta sincera aqui embaixo nos comentários, tá? Vamos movimentar essa mudança aí e quebrar esses tabus juntos. E mais uma vez, se tu quer o mapa ritualístico completo para conduzir essa desprogramação diária através da sabedoria das cartas do nosso Grimório, o link do Oráculo Fever Ritos está fixado logo aqui embaixo. E para se conectar com a beleza estética e cinematográfica dos corpos, né, que celebram a própria autonomia, o próprio erotismo e transcendência sem amarras ou julgamentos comerciais, acesse a nossa plataforma de cinema autoral feverfilmes.com.br. E não se esqueça de se inscrever no canal para fortalecer a nossa comunidade, deixar aquele like. Se essas dicas, claro, práticas, expandiram a sua percepção, e ativa as notificações para não perder nenhuma das nossas jornadas, beleza? Combinado? Até o próximo vídeo. Beijo!